seja muito bem-vinda nessa live de hoje sobre como curar suas feridas emocionais e sobre como superar, integrar, acolher a nossa sombra. E se você não sabe o que é a sombra, bom, você vai aprender nessa live de hoje. Bom, gente, meu nome é Mariana, eu sou a criadora do blog Fada Moderna, onde eu dou dicas práticas para uma vida mágica e basicamente ajudo você a ser uma grande bruxona, a viver a bruxaria no seu dia a dia de uma forma simples, com confiança e, claro, né, usar a bruxaria para poder se transformar e viver a sua melhor vida. E na live de hoje, claro que eu vou ajudar você um pouquinho a mais nisso e nós vamos entender aí o que são as feridas emocionais, da onde elas vêm e, claro, como curá-las. E por que eu tô falando isso, né, num rolê de bruxaria? Basicamente porque eu vejo que muitas pessoas, quando conhecem a bruxaria, elas tentam usar da bruxaria para curar essas feridas emocionais. Então, para ansiedade, para tristeza, para raiva, para medo, e muitas vezes não funciona. E a pessoa fica pensando, ai, tá vendo, esse negócio de bruxaria não funciona, mas não é. A bruxaria funciona em muito. É porque às vezes você ainda não entendeu exatamente o que são aí essas feridas e você não tá fazendo o trabalho completo, né, para curar elas, porque como eu sempre falo para as minhas alunas, não basta você fazer um feitiço, fazer um ritual, uma oração e ficar, né, esperando o milagre acontecer, porque a bruxaria não é milagre, é magia. E na magia tudo é 50-50. 50% da ajuda do universo, das divindades, dos nossos guias e 50% do nosso próprio esforço, não é mesmo? Se fosse só fazer bibidi-bobidi-du, todo mundo já tava arrasando, né, gente? Oi, Tabata, seja muito bem-vinda a essa live. Vamos que vamos, gente. Nem sei se eu tô sentada no lugar certo, enfim, agora eu vou ficar aqui. Vamos que vamos. Então é por isso que hoje eu quero falar com vocês sobre a cura das feridas emocionais, o que são essas feridas, né, segundo a bruxaria, e como que a gente pode, então, resolver aí esses problemas, porque sim, tem solução, não é só um feitiço, nem só um chá, nem nada tão simples assim, mas tem jeito e vocês conseguem fazer, e é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Bom, e na bruxaria, como é que a gente chama, então, essas feridas emocionais aí, né? Essas dificuldades que acabam atrapalhando a gente de alcançar nosso potencial, de fazer o que a gente quer fazer na nossa vida. Na bruxaria, a gente chama isso de sombra. E é claro que não fui eu que inventei a sombra, tá, gente? Foi o Carl Jung, que foi um psiquiatra, psicólogo, enfim. Depois eu vou falar um pouquinho pra vocês. Mas, basicamente, essas feridas emocionais são a nossa sombra. E para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é esse negócio de sombra, eu vou dar alguns exemplos, tá? Não sei se vocês já ouviram falar da história do Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Nessa história, tem um médico, que é o Dr. Jekyll, e ele tenta separar a parte boa da parte ruim dele mesmo. E aí ele acaba criando meio que uma dupla personalidade. Uma é o Dr. Jekyll e a outra é o Mr. Hyde. No caso, lá na história, né, ele controlava isso aí tomando um negócio que ele inventou, uma poção, por assim dizer. Só que já vou dar o spoiler do fim da história, tá, gente? No fim sai do controle o negócio e ele não consegue mais se transformar. Acaba a medicação lá que ele inventou e no fim ele vai ficar só o Mr. Hyde, ou seja, a sombra dele, o lado mal, vai dominar e ele não vai ter como se desfazer disso. E é exatamente isso que acontece com a sombra, com as nossas feridas emocionais, quando a gente tenta separar elas da gente, quando a gente tenta ignorar, falar, não, eu não vou mexer com isso, se eu mentalizar muita positividade, isso vai sumir. E o fato é que não vai, né? Vocês já devem ter percebido isso aí na vida de vocês. Então, como que a gente faz para não virar Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Vou explicar para vocês. Outro exemplo aí, né, de como a gente pode entender a sombra é o lobisomem, né, que é uma figura aí bem comum nas histórias de fantasia. E o que é o lobisomem, gente? De dia, uma pessoa completamente normal, do bem, incrível. De dia não, né? Na maior parte dos dias.
Na lua cheia, uma besta cruel, um monstro. Então, assim, como se fosse uma coisa totalmente separada, né? Tudo de ruim, toda a sombra tá na parte lobo, né? E aí tudo de bom, incrível, flores e unicórnios tá na parte humana. Então, acho que tá dando para entender, né? O que é a sombra, essas partes aí que a gente tenta separar de nós mesmos, né? Que a gente acha, não, isso aí tem que ser escondido, isso é ruim, eu vou separar, só que tentando separar, você perde quem você é e é uma coisa terrível. Enfim, mas um exemplo agora, gente, último exemplo aí para vocês entenderem bem o que é a sombra. Superman e Clark Kent. Ah, por essa vocês não esperavam, né? E é o seguinte, Superman, então, seria a parte brilhante, incrível, cheia de qualidades aí. E o Clark Kent é o quê? É a sombra, onde ele se esconde. Não, eu não posso mostrar como eu sou muito top, muito arrasante. Vou ficar aqui fingindo que eu sou só um cara, tal, que faz umas reportagens, usando um óculos e tudo mais. Então, assim, existem muitos exemplos aí, né, na literatura, nos filmes, séries. Se vocês pararem pra pensar, vai existir muitos outros, né? Eu só não vou ficar falando tudo aqui para não encher muito o saco também, né? Senão já vai ficar o resto da vida falando. E depois vocês vão entender que isso acontece porque, na verdade, a sombra, ela faz parte, né, de toda a humanidade. Ela não é uma coisa só minha, só sua, enfim, né? Ela faz parte de todo mundo, é por isso que ela é representada aí em muitas histórias. Bom, acho que tá dando para captar, né, o que é a sombra. E como eu falei para vocês, né, é como Dr. Jekyll, Mr. Hyde, como lobisomem. Quando você tenta se separar, então, da sombra, quando você tenta ignorar, né, essa parte que você não gosta, suas feridas emocionais, você acaba se perdendo numa ilusão, né, e acaba sentindo que você não tem controle sobre a sua vida. Ai, não sei por que eu faço isso. Ai, as pessoas sempre fazem isso comigo. Ai, eu sou uma coitada. E aí você, mesmo que usando da bruxaria, de feitiços, de rituais e tudo mais, você acaba não conseguindo sair desse lugar, porque você não curou a ferida, né? Continua ali a ferida aberta, você faz o feitiço e dá uma amenizada na dor, mas não resolve. Como é que resolve? Trabalhando a sombra. É isso que eu vou explicar para você hoje. E eu vou começar agora. Vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, a ideia de sombra, né? Ela foi criada, né? Ela foi compreendida e percebida pelo Carl Jung, que era um psiquiatra lá do começo do século XX, e ele acabou tendo algumas ideias muito revolucionárias no campo da psicologia, porque naquela época a psicologia ainda não era uma coisa muito estabelecida, assim, então muitos médicos entravam aí com ideias na psicologia. E o Carl Jung foi um desses caras. E lá nos estudos dele, ele começou então, né, como psicólogo aí, né, psiquiatra, enfim, compreendente da mente humana, ele foi tentar entender, né, como é que funciona, afinal, a mente humana. E cada psicólogo, enfim, teve a sua forma aí de tentar entender, e a forma dele foi tentar entender o simbolismo, então os símbolos que tem nas coisas que os humanos fazem, né? Então, na mitologia, nos contos de fada, no folclore, nos sonhos, né? Que isso também é uma coisa bem ligada aí na bruxaria. Nas cartas de tarô, na astrologia, no I Ching. Gente, ele foi fundo em tudo o que os cientistas consideravam, né? Que não valia a pena, que era coisa irracional, que era uma coisa nada a ver. Carl Jung falou, isso aqui vai me ajudar a entender a mente humana. Eu posso usar essa estrutura, né, das histórias que os humanos contam, das coisas que os humanos fazem, para tentar entender como eles se comportam e assim, obviamente, né, ajudá-los a mudar os comportamentos aí que não estão legais. Por exemplo, a sombra. Sim, gostei de ver, você tá prestando atenção. Muito bom, gente. Então, é o seguinte, diferente da gente, né, que tá vindo aqui nessa ideia de sombra hoje com uma perspectiva mais espiritual e também, né, no tarô, na astrologia, o Jung, ele não tinha essa perspectiva espiritual, ele tinha uma perspectiva de cientista. Então ele foi olhar para essas coisas para tentar entender como que funciona a mente humana, o que essas coisas me dizem sobre a mente humana. E aí ele começou então a observar, analisar, tentar ver de uma forma racional aquilo que os colegas dele falavam que, meu, é irracional, esquece, isso aí não tem nada a ver. Mas, gente, o que ele descobriu foi irado. Eu vou contar para vocês. Bom,
como é que ele, então, desenvolveu aí o conceito de sombra, né? Dessa parte nossa que a gente prefere não olhar e que acaba prejudicando tanto aí o andamento da nossa vida e também da nossa bruxaria. Foi basicamente o seguinte. Primeira coisa é que ele observou que existia uma diferença entre o que está inconsciente e o que está consciente. E que muitas vezes o que está inconsciente forma esses padrões aí do comportamento humano. E como assim, né? Quero primeiro explicar para você o que é inconsciente, porque às vezes pode parecer uma coisa, nossa, muito doida, nunca vou compreender, coisa de psicólogo, mas não é, tá? O inconsciente, na verdade, é uma coisa muito simples. É tudo aquilo que a gente não traz pra consciência, isso mesmo. Então é tudo aquilo que a gente não tem clareza, que a gente não consegue explicar em palavras. Então, que tá dentro de nós, mas que a gente não consegue descrever. Sabe quando acontece alguma coisa, você pensa, nossa, mano, por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Não consigo entender. Então, é porque a causa aí desse comportamento que você tá tendo está no seu inconsciente. É uma coisa que você ainda não tem clareza. E o trabalho da sombra é basicamente pegar tudo isso que está no inconsciente, que está controlando a gente sem que a gente saiba, trazer para a consciência e assim ter uma escolha. Eu quero continuar sendo controlada pelo meu medo, pela minha raiva, pelas coisas que minha mãe me disse há 20 anos atrás ou não? Ou eu quero viver a vida que eu escolhi viver? Esse é o tamanho do poder de trabalhar a sombra, gente. E é assim, fenomenal. Ok, vamos continuar. Então isso é o inconsciente, né? São as coisas que a gente ainda não trouxe para a consciência, mas que influenciam e muito o nosso comportamento. Agora, o Jung, ele observou que além de existir esse inconsciente que é de cada um, né, que é feito então das experiências que cada um viveu, também existe um inconsciente que é coletivo, ou seja, que ele faz parte das experiências de toda a humanidade, então que todo mundo passa pelas essas mesmas situações ou situações que já foram muito repetidas aí na história dos humanos. E nessa de inconsciente coletivo, ele percebeu que existia a sombra, que a sombra, essa parte, né, que as pessoas tentam ignorar delas mesmas, existe em todo mundo, em todas as culturas, em todo lugar. E é uma coisa prejudicial em todo lugar também. Bom, certo, então eu vou dar aqui alguns exemplos de experiências, tá? Que foram repetidas muitas vezes na humanidade. Por exemplo, a experiência de ser mãe, né? É uma experiência que, pô, desde que os humanos são humanos, enfim, desde o princípio dos tempos, existe essa experiência de ser mãe. Então isso faz parte aí do inconsciente coletivo, né? E tem outras coisas também que fazem. E aí, quando Jung começou a entender os padrões, então, de comportamento que estavam aí nesse inconsciente coletivo, então, nessas coisas que controlam o comportamento dos humanos e eles nem percebem, ele começou a observar alguns padrões e ele chamou cada um desses padrões de arquétipo. Então, o que é um arquétipo? É simplesmente um padrão de comportamento aí que a gente consegue identificar em todas as culturas. Alguns exemplos de arquétipo, gente. Mãe, como eu acabei de falar para vocês. O velho sábio também, né? As pessoas que são mais anciãs. Então, tem aí essa ideia, esse arquétipo, né? De os anciões têm mais conhecimento. Outro arquétipo, gente. O herói. Nossa, a jornada do herói é uma coisa que se fala muito hoje em dia, né? Então, o Jung foi observando todos esses padrões de comportamento e chamou eles de arquétipo. E um dos arquétipos, você adivinhe, sim, é a sombra. Então, a sombra é uma das possibilidades aí, né, de interpretar o comportamento humano. Deixa eu ver aqui, gente, que mais eu preparei para vocês, que eu fiz um resumo, né, de tudo que eu quero falar, porque é muita coisa. Certo. Sim, uma coisa que eu coloquei aqui é que os arquétipos, eles podem ser representar tanto experiências positivas quanto experiências negativas, tá, gente? Então não é que, nossa, é tudo sombra, treva, tudo me controla e é do mal. Não! Existem arquétipos que podem ter uma interpretação positiva aí. O que é ruim
sobre um arquétipo é a gente não ter consciência que tá vivendo ele, que ele tá influenciando o nosso comportamento. Porque quando você não tem consciência, você não consegue mudar, né? Você só consegue mudar as coisas que você sabe que existem. Então, não é que os arquétipos são inerentemente ruins, não, nem a sombra, tá? Nem a própria sombra é inerentemente ruim. É a gente mesma que cria isso e transforma isso numa coisa ruim, mas ela pode ser muito boa e pode ajudar muito a gente a evoluir quando trabalhada da forma correta, não é mesmo? Que é o que vocês vão aprender aqui. Bom, agora eu vou falar rapidamente sobre o principal arquétipo aí que o Jung considerou, né, no inconsciente humano, que é o arquétipo do self. O que é o self? O self é o eu, é assim a força principal da nossa personalidade. E ai, gente, deu uma loucura no meu computador, fiquei um pouco preocupada, mas enfim. O self é aquilo que tenta integrar tudo que a gente é. Então, quando eu penso, eu sou a Mariana, eu sou bruxa, eu gosto de comer bolo, eu sou sei lá o quê. Quando eu tento juntar tudo isso para fazer um ser, né, inteiro, que eu considero eu, isso sou eu, esse é o self, né? E além do self, existe, claro, né, o outro arquétipo, entre milhares, tá, gente? Os arquétipos, eles são, tipo, infinitos. O tanto de experiências humanas que existem é o tanto de arquétipos que existem. Tipo, é impossível listar todos. Mas, então, o self é o que a gente tenta integrar na nossa personalidade. E a sombra é exatamente aquilo que a gente tenta cortar, que a gente tenta fingir, não, isso não acontece comigo, isso não sou eu, isso é ruim. Então, a sombra é essa outra parte aí, que também faz parte da nossa personalidade, tá? Mas que muitas vezes a gente enxerga como se fosse uma coisa, isso tá fora de mim, isso não tem nada a ver. Porque dói, né? Dói a gente admitir as coisas desagradáveis da nossa personalidade, né? Os pensamentos desagradáveis que a gente tem, os sentimentos desagradáveis que a gente tem. Mas enfim, a sombra faz parte. Ok. Bom, em resumo, né? O que compõe então a sombra, esses aspectos que não são legais? Como é que surge a sombra, né? Porque quando a gente nasce, não tem sombra, tudo é maneiro. Como é que surge isso, né? Como é que a gente começa a escolher? Essa parte de mim não é legal. Essa parte de mim é legal. Isso é uma coisa boa, faz parte do meu self, é quem eu sou, e isso é uma coisa ruim que eu tenho que deixar pra lá. Basicamente, são as experiências que a gente tem ao longo da nossa vida, seja no contexto familiar, seja num contexto social maior, porque cada família, né, cada ambiente vai ter aí as coisas que considera adequadas ou inadequadas. E quando a gente está num ambiente que fala que certas coisas são inadequadas, a gente começa a tentar o quê? Reprimir essas coisas na gente. E quando você é criança, é muito normal você fazer isso, de reprimir, né? Porque, por exemplo, não é legal bater no coleguinha. Óbvio, não é legal. Então você vai lá e reprime isso. Não pode, sei lá, comer sobremesa antes da janta. Realmente, isso não é legal. Então você reprime isso. Só que isso acaba se tornando um padrão tão invasivo na nossa vida, a gente não para refletir o que vai reprimir e o que não vai. E aí é que a coisa fica feia. Porque você começa a reprimir tudo. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar duas famílias, tá? Uma família que valorize muito ter filhos, a ideia de ser mãe, e uma família que valorize muito sucesso na carreira, tá? Vamos pensar essas duas famílias. Uma mulher que nasceu na família, que valoriza muitos filhos, mas que não quer ter filhos ou que acha que é mais importante cuidar da carreira dela, ela vai se sentir culpada, né? Putz, eu devia estar tendo filhos, olha só, eu tô aqui correndo atrás da minha carreira, mas isso não é certo. Por quê? Porque no ambiente dela aquilo foi considerado inadequado. E aí vai juntando, né, aquele pontinho de amargura aí no coração dela e vai formando a sombra. Já uma outra mulher que tenha nascido na família que valoriza muito a carreira. E é uma mulher que não liga muito pra carreira, que ela liga mais pra vida familiar, que ela quer ficar suave com os filhos dela, também vai se sentir culpada. Eu não devia estar aqui com meus filhos, eu devia, né, estar correndo atrás da minha carreira, melhorar meu emprego, subir a escada corporativa e sei lá mais o quê. Então, assim, a sombra, ela não é uma coisa fixa, tá? Que todo mundo vai ter igual. Não. Cada pessoa vai ter a sua própria sombra e as próprias características da sua sombra. E essas características são definidas, então, pelo ambiente em que a pessoa vive. Se você vive numa família, por exemplo, que fala, não, artes é uma porcaria,
você não devia se dedicar a isso, a sua sombra vai ter a ver com artes. Eu vou dar um exemplo aqui da minha mãe, por exemplo. Minha mãe, ela ama arte, gente, ama. Desde que ela era criança, ela fala que ela já fazia arte, vende arte pros vizinhos, enfim, ela gosta muito. Quando chegou a época de fazer a faculdade, ela pensou, eu quero fazer faculdade de artes plásticas. E a mãe dela, então, contexto familiar, falou, você não vai ser professorinha de desenho. E aí pronto, acabou o sonho, ela realmente não fez a faculdade de artes plásticas e ela foi ser advogada, enfim, que era coisa que ela disse que não tinha matemática, né? Que ela não sabia matemática, não queria nada com matemática. Então ela foi aí ser advogada, mas assim, com um amargor no coração. E essa sombra continuou, porque veja, minha mãe, né, depois isso já passou. Ela já podia ter feito, né, a faculdade se ela quisesse, ela trabalhou, juntou dinheiro, ela podia fazer o que ela quisesse. Mas a sombra é tão forte nela que ela não fez. Que ela considerou tão inadequado aquilo, não, fazer essa faculdade não tem nada a ver, não, artes realmente não é legal, que aquilo ficou reprimido nela. Então é assim que vai se formando a nossa sombra, tá? Por isso, cada pessoa, apesar da sombra, o conceito de sombra ser universal, cada pessoa vai ter a sua própria sombra. Ok? Ok. Deixa eu ver. Próxima coisa. Sim, então assim, gente, em resumo, o que é a sombra? São nossos conflitos internos não resolvidos, são as emoções que a gente não expressou e são os talentos que a gente não desenvolveu, mas não porque não quis, porque os outros falaram que a gente não devia, que a gente não era capaz, que não era legal, que não tinha nada a ver. Então tudo isso, todas essas partes esquecidas, perdidas de nós mesmas, elas vão ali se acumulando. Você pensa que elas foram embora? Não foram! Elas vão se acumulando na sombra e vão cada vez aumentando mais essa ferida emocional. E aí, qual que é o sintoma, gente, de você não ter uma sombra trabalhada, de você ter essa ferida emocional aberta? Vários sintomas. Raiva, autossabotagem, ansiedade, tristeza, pensamentos de que você não é capaz, né? Se colocar para baixo. Enfim, tudo de ruim é basicamente uma sombra não trabalhada aí, uma ferida que a gente não percebeu e, né, talvez aí também não fechou. Ok. Agora que vocês acho que já entenderam, né, o que é a sombra, tal, como ela se forma. Quero falar mais uma coisa. No Coven Online Fada Moderna, que é o meu Coven, né, meu clube de assinatura para bruxas, onde a gente tem aulas, faz rituais e vivências e tudo mais, lá no Coven Online, a gente tem um nome, né, pra sombra. E a sombra lá se chama Matilda. Então, Matilda é aquela vozinha, né, na sua cabeça que fala tudo de ruim pra você, que tudo você tá fazendo errado, é inadequado, que tudo que você tá fazendo é ruim, que você não presta pra nada. Basicamente, essa é Matilda. E Matilda é a representação, então, da sombra de cada um. Deixa eu ver aqui os comentários. A Jessie falou, super eu, que fico me colocando pra baixo por escutar gente que não devia. Exato, Jessie. Por que acontece isso, gente, da gente dar ouvidos pra pessoa que não deveria tá dando ouvido? Basicamente é porque você já tá entranhado isso em você, né? Faz parte da sua sombra. Então, quando a pessoa fala isso, bate direto, pá! Na sua sombra, na sua ferida, aí você pensa, tá vendo? Tudo isso que eu penso é verdade. E aí você vai alimentando a sombra da pior forma possível. Bom, vamos lá. Tabata falou que o Coven é maravilhoso, né? Obrigada, Tabata. Você que é uma grande bruxona do Coven e tal. Sei que lá, é incrível, né? A gente consegue fazer muitas bruxarias e transformações. Ok. Então agora eu vou falar pra vocês, né? Agora vocês entenderam aí como é que se forma a sombra. Eu vou falar pra vocês como que vocês podem perceber a sombra, tá bom? Como é que eu descubro, Mariana? Beleza, eu entendi. A sombra não é legal, a sombra é uma coisa que eu tenho que tomar consciência, a sombra é uma coisa que eu preciso entender pra poder me libertar de toda essa ruinzeira, pra poder viver a vida que eu quero viver. Como é que eu descubro? Você falou que cada um tem sua sombra individual, pá. Como é que eu descubro a minha sombra? Muita calma, eu vou te ajudar. Existem algumas formas aí, alguns métodos, então, de você perceber qual é a sua sombra e eu vou falar pra vocês agora. E é o seguinte. Primeira forma de perceber a sombra. Quando você faz alguma coisa
e você não entende por que você está fazendo aquilo, ou quando sempre acontece uma certa situação com você e você não consegue entender por que aquilo acontece com você, tá? Então eu vou dar o exemplo da Jessie, inclusive tá aqui, Jessie, se for mentira você me corrija. Mas a Jessie, né, a gente tava conversando outro dia numa live aqui, e ela falou, eu não sei por que eu não consigo ter amigo. E, gente, isso é exatamente uma expressão da sombra da Jessie. Por que será que ela não consegue ter amigo, né? É alguma ferida, é alguma coisa ali que não tá legal. Se ela não consegue descrever, porque tem gente que consegue descrever, é porque, sei lá, não gosto de gente, ou eu não gosto dos assuntos que os outros gostam, enfim, mas ela, cara, não sei, eu quero ter amigo, mas não consigo falar com as pessoas. Então, isso aí já demonstra a sombra. Quando acontece uma coisa com você que você não sabe, tipo, mano, por que eu sou assim? Por que eu tô fazendo isso? Isso aí é um sinal de que a sua sombra está em ação. Então, você já pode começar a cavar aí essa situação, que alguma coisa tem de sombra, tá? Alguma ferida emocional tá aí que precisa ser curada. Agora, uma outra forma, né, de você identificar a sua sombra é o seguinte. Quando você tá fazendo alguma coisa, e aí você tá num propósito lá, por exemplo, né, no Coven Online Fada Moderna, a gente tá fazendo o desafio de ano novo. E aí, a gente então se propôs a fazer algumas coisas, cada uma se propôs a fazer alguma coisa. Quando você se propõe, se compromete, fala, cara, eu quero isso pra minha vida, eu vou fazer isso. Mas aí você vai e se sabota, você faz uma coisa que não é o melhor pra você. Por que você faz isso? Por causa da sombra, por algum motivo. Você acha que você não merece, você acha que você não é capaz. Sabe aquela vozinha que fala, você nunca consegue mesmo, você sempre desiste. Tá vendo? Você nunca vai conseguir isso aí não é pra você. Então isso aí também faz parte da sombra, quando a gente se auto-sabota, né, nas coisas que a gente se propôs, as coisas que a gente sabe que quer pra nossa vida, também é uma indicação aí de que existe uma sombra em ação, que a gente precisa olhar melhor a situação, tá bom? Em resumo, gente, é o que eu falei pra vocês, né? A sombra, ela é inconsciente a princípio, né? A gente pode trazer ela pra consciência, né? Com reflexão, com observação, mas a princípio ela é inconsciente. Então, tudo que você faz de uma forma que você não consegue entender, provavelmente é por causa da sombra. E aí você precisa começar a cavar aí, né? Fazer a arqueologia da alma, como eu falo pra vocês, e começar a entender o que é essa sombra, o que isso quer dizer sobre você, ok? E tem mais uma forma, tá? A terceira forma de você identificar aí a sua sombra, e essa pode doer, tá, gente? Eu já tô avisando. E essa forma é o seguinte: pense agora em uma pessoa que você não gosta, tá? Pensa numa pessoa que você, tipo, não vou com a cara dessa pessoa, sei lá, essa pessoa não é legal, tá? Pensa aí, uma pessoa que você não gosta. E agora, você pensa nas características dessa pessoa, tá? Por que você não gosta dela? É folgada, sei lá, sempre tá atrasada, fala alto, enche o saco, enfim. Pensa nas características que tornam essa pessoa uma pessoa que você desgosta. Pensou? Então agora que vem a parte que pode doer, gente. Tudo que a gente vê no outro e que incomoda a gente, na verdade, é um reflexo da nossa própria sombra. Desculpa, mas eu avisei. Porque a sombra é uma coisa que a gente desgosta tanto, né? Essa ferida é uma coisa tão doída de olhar que a gente tenta, então, separar ela. Lembra? Tem o self, que é, nossa, isso aqui sou eu, isso é a parte boa, flores e unicórnios. E tem a sombra. Não, isso aqui é lixo, isso aqui não tem nada a ver comigo. Jamais posso admitir que isso tem a ver comigo. E aí, quando você tenta, né, tirar a sombra de dentro de você, você olha, você observa essas coisas onde? Nas outras pessoas, no comportamento das outras pessoas. Então, se tem gente que te irrita muito, você tem muito a aprender com essa pessoa, porque ela tá mostrando aí pra você aspectos da sua sombra que você não tolera. E olha, eu não tô falando isso pra falar que vocês são boas ou são ruins, tá? Tem muita gente que eu não tolero e eu sei muito bem as pedacinhos, os tentáculos de sombra que essa pessoa desperta em mim. Então, assim, essa é a terceira forma aí de você identificar, né, a sua sombra. Olha as pessoas que você não gosta, as pessoas que te irritam. O que te incomoda nelas é o que te incomoda em você mesmo.
Essa vai demorar um pouco pra digerir, gente, mas vocês vão aí tá refletindo sobre essa ideia e vocês vão perceber que é verdade. Deixa eu ver os comentários. A Tabata falou: é simplesmente incrível quando a gente começa a mandar a Matilda pra longe, tudo começa a fluir. Exatamente, quando você tem consciência da sombra e você fala: putz, sombra, legal, entendi o que você tá querendo dizer, mas não é isso que eu quero pra minha vida, tá? Então, tchau, vou viver minha vida. Quando você faz isso, cara, a vida flui muito. Por quê? Porque você para de ser controlada por esses aspectos inconscientes. Em vez de ficar pensando, oh, por que isso acontece comigo? Você pensa, olha só a minha sombra. Bom, deixa ela aí, deixa eu viver minha vida. E aí tudo flui e é muito incrível. Bom, em resumo, gente, a nossa sombra, quando você começa a observar, ela é como se fosse uma gêmea do mal, sabe? Um doppelganger, é uma coisa assim, darkeira. É uma coisa que você pensa, nossa, isso é muito ruim, eu nunca vou poder domar, nunca vou poder controlar. A mesma coisa, sabe? Que o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, que eu falei no começo. A sombra é uma coisa que a gente pensa, nossa, eu nunca vou conseguir, né, dominar, curar isso. Só que, como a própria Tabata já falou aqui, né, nos comentários, quando você consegue ter consciência da sua sombra, você consegue sim, não necessariamente dominar, controlar, né, uma coisa assim, porque quanto mais você tenta controlar, evitar a sombra, pior é, né, quanto mais você tenta negar ela, falar, não, isso não acontece comigo, eu não sou assim, aí pior, aí porque a sombra explode mesmo, e você fica triste, né, ai, porque eu sou assim, eu não queria ser, pois é, meu filho, tem que aceitar, entendeu? Quando você aceita que a sombra existe, que ela faz parte de você, quando você acolhe essa sombra no seu coração, fala, não, ok, realmente às vezes eu penso isso, às vezes eu sinto isso, realmente isso aconteceu comigo. Quando você integra, acolhe essa sombra, é aí que a vida começa a mudar, tá bom? Então, gêmea do mal e a gêmea do bem, Matilda versus Clarissa, né, que também aí é outra personagem que a gente criou no Coven para representar, né, a nossa luz. Matilda versus Clarissa, na verdade, são a mesma pessoa, que na verdade somos nós mesmas. Então, a gente tem que conseguir integrar aí tudo isso e é assim que a gente cura as feridas emocionais, tá? É tendo consciência de todos esses aspectos de nós mesmas para nós sermos uma pessoa completa, né? Porque, gente, não tem jeito, tá? Todos nós, o mundo inteiro é uma dualidade. Vocês já devem ter visto, né? O símbolo do Yin e Yang. É a dualidade sempre, né? A luz e a sombra. Não tem como existir uma sem existir a outra. Pelo menos não nesse plano, não nesse mundo, nessa vida que a gente vive, né? A gente que tá vivendo a experiência aqui, nessa matéria, existe sempre a dualidade da luz e da sombra. Existe em mim, existe em vocês, existe em tudo da natureza. Por isso que tem o verão e tem o inverno, por isso que tem o dia e tem a noite. Agora você acha que é um floquinho de neve especial e você não vai ter sombra. Você é pura luz, flores e unicórnios. Não, né, gente? É claro que não. Todo mundo vive essa dualidade. E viver a dualidade não é um problema, porque isso é normal. Qual que é o problema? O problema é quando a gente pensa que a dualidade está errada. Ah, não, mas eu não posso ter a sombra. Ah, não, mas eu não posso ter uma parte de mim que minha mãe não aceita, que a sociedade não acha legal. Não, eu não posso ter isso. Tenho que ser perfeita, luz, flores e unicórnios. E não é bem por aí, tá? Todo mundo vive a dualidade. E aí, quando você começa a ter consciência da sombra, aceitar isso em você, putz, teve coisas que aconteceram comigo que não foram legais, teve coisas que falaram pra mim que não foram legais. Putz, olha, eu fiz coisas, eu deixei de fazer coisas que eu queria por causa da influência desses pensamentos, dessas coisas que as pessoas falaram. Cara, que bosta, sabe? Que bosta. É ruim, é ruim. Porém, quando você começa a encarar essa dualidade e ver, gente, isso sempre vai existir, você começa a aceitar no seu coração. Em vez de sentir raiva, sentir vergonha, sentir nojo dessa outra parte de você, a parte que, né, por exemplo, eu deixei como minha mãe, eu deixei de fazer a faculdade por causa da minha mãe. Gente, isso é uma coisa que traz um rancor nela até hoje. Faz tipo mais de 40 anos, sabe? É uma coisa que se entranha em você quando você não consegue entender e aceitar essa dualidade. Porém, quando você aceita, né, que existe sim a luz, existe sim a sombra em todo mundo, que você precisa acolher sua sombra. Tudo bem você ficar com raiva, tudo bem você ter deixado de fazer a faculdade por causa de fulano de tal, tudo bem você ter deixado de usar a roupa que você gostava, de ir, sei lá, no evento, no show que você queria, porque as pessoas falaram que você não devia, tá tudo bem, sabe? Isso não torna você uma pessoa melhor ou pior, tipo assim, é como
uma situação se delineou, você não tinha consciência na época. Então, assim, para, entendeu? Para de alimentar a sua sombra. Quanto mais você se julga, quanto mais você se envergonha de você mesma, quanto mais você tenta, né, separar, esquecer que existe a dualidade, que existe a sombra, pior você se sente. Então, o caminho para a cura emocional dessas feridas aí, da nossa sombra, é acolher tudo isso, é perceber, putz, isso aconteceu, putz, isso foi ruim, mas tudo bem, eu continuo sendo uma pessoa inteira e agora que eu tenho consciência, eu também tenho poder de escolha. Então eu não preciso mais fazer o que a sombra me manda, porque eu percebi que a sombra não é o todo de mim. Eu sou várias partes, eu tenho o self, eu tenho a sombra, eu tenho a mãe, eu tenho o herói, eu tenho o velho sábio, eu tenho o sabotador, eu tenho uma galera gigante. E eu posso escolher quem eu quero ser. Quem de todos esses arquétipos aí eu quero representar no meu comportamento agora. Quando você tem consciência, você se liberta. Você não precisa mais seguir o que a sombra fala, porque você percebe, isso é só a Matilda. Deixa ela aí, eu vou fazer o que eu quero fazer. Matilda não vai me impedir de nada. Então, esse é o poder completamente libertador de reconhecer sua sombra, acolher ela no seu coração, curar suas feridas emocionais e se libertar, basicamente. Gente, muito top, né? Não tem como eu não falar disso pra vocês, porque isso é uma das coisas mais incríveis que eu já aprendi na minha vida. Bom, então é isso. Existe aí a dualidade em todos nós. E agora, gente, eu vou falar um negócio que talvez vocês fiquem meio, Mariana, como assim? Mas pra tentar entender. Assim, vai refletindo sobre isso ao longo dos dias no seu coração. Quando você entende que não existe, né? Que não é, só bom ou só ruim. É isso ou aquilo. É sim ou é não. Que não é isso, não é essa dualidade, né? Que não é preto e branco, que é uma área cinza, que pode ser sim, pode ser não, pode ser tudo e pode ser nada ao mesmo tempo. Aí, que a sua cabeça explode e você começa a parar de ficar se julgando, de ficar se criticando, de ficar falando, nossa, olha que sombra horrível que eu tenho, nossa, eu próprio corcunda de Notre Dame, eu que não quero que isso seja parte de mim. Não, você começa a pensar, tudo bem, eu posso, né, sei lá, sentir inveja de fulano de tal, sentir raiva de fulano de tal e ser uma boa mãe, e ser uma boa filha, e ser uma boa profissional, e praticar meus hobbies. Tá tudo bem. Quando você entende, né, que a dualidade é uma ilusão, né, que na verdade nós somos seres inteiros e que a nossa experiência é inteira, a gente não deve tentar separar ela em boa e ruim. Gente, aí é que a vida flui mesmo. Bom, acho que tô convencendo vocês, né, gente, que é realmente o trabalhar a sombra, né, tentar identificar e curar nossas feridas emocionais é o caminho para ter uma vida plena, para viver a nossa verdade, para viver a nossa luz. E sem isso, quando a gente tenta só ignorar a sombra, pôr ela para baixo do tapete, aí a coisa não fica maneira, você começa a fazer um negócio nada a ver, que você nem sabe por que tá fazendo, depois fica triste, não sabe, né, como mudar. Então, acho que tô convencendo vocês. E aí, como eu acabei de falar, né, como é que a gente faz para lidar com a sombra? Então, eu vou falar aqui do trabalho, né, da sombra. Como que a gente faz para curar isso? Bom, na bruxaria, a gente chama esse trabalho aí, né, da arqueologia pessoal, né, e de tentar entender sua sombra, acolher sua sombra, a gente chama de shadow work, né, um termo aí que surgiu em inglês, mas basicamente significa trabalho da sombra, trabalho com a sombra, enfim, eu vou chamar aqui de trabalho da sombra, ok? Então, a gente faz aí esse shadow work. E o que é o shadow work, gente? Trabalhar sua sombra não é tentar eliminar ela, tá? Não é tentar destruir ela, não é, nossa, aniquilar a sombra, não é isso, tá? Não dá pra gente fazer isso. Quanto mais você tenta destruir, se separar da sombra, pior, tá? Porque mais ela se torna inconsciente, né? Não, eu não quero ver isso, eu não quero ver isso. Mais ela vai ficando enterrada, inconsciente, e mais ela controla o seu comportamento sem você perceber. Então, trabalhar a sombra, curar essas feridas emocionais, não tem nada a ver com destruir a sombra ou a sombra deixar de existir. Como eu já falei para vocês, né? Nós somos a integração dessa dualidade do bom e do ruim, do sim e do não, do tudo e do nada. Não dá para ter um sem ter o outro, pelo menos não nessa existência que a gente vive agora.
Então, pra você trabalhar sua sombra, você não vai tentar acabar com ela. Então, você vai fazer o quê? Você vai acolher ela. Como assim, Mariana? Como que eu posso acolher a raiva, o medo, a vergonha? Bom, duas coisas que você pode acolher sua sombra. Com perdão e com compaixão por você mesma. Lembra que a sombra é você mesma, é uma parte de você, uma parte inclusive inconsciente, que você nem sabia que você tinha, que estava controlando seu comportamento, até você assistir essa aula ou até você entrar para o Coven Online Fada Moderna, que quem já está lá no Coven já sabe da sombra há algum tempinho. Então, não dá pra você chegar, sabe, com um ódio, tipo, não, eu vou me transformar porque isso aqui é ruim e eu quero acabar com isso. Não, você não precisa se transformar, você não precisa trabalhar sua sombra com ódio, com desprezo por você mesma, né, com vergonha de você mesma, nada disso. Você pode trabalhar sua sombra, você pode entender essa parte de você mesma com amor próprio, com compaixão, com perdão, né, porque coisas que aconteceram, enfim, não tem como ser mudadas, era o que você podia fazer naquele momento, era o conhecimento que você tinha naquela hora. Ficar se culpando por isso não faz sentido nenhum, né? É exatamente quando a gente tenta separar a sombra. Eu não devia ter feito isso, eu não devia ter ouvido fulana de tal. Gente, o que devia e não devia é tão relativo, né? Como que você ia saber na época? É aquilo, a gente é a luz e a gente é a sombra. Hoje você acha que não devia, mas na época você achou que devia e tá tudo bem, sabe? Perdoa você mesma. Tenha compaixão de você mesma, como você teria de uma amiga sua, de uma criança que fez um negócio que não foi muito legal. Cara, tudo bem. Você não precisa tentar riscar isso da sua história. Nossa, eu tenho que eliminar isso da minha vida. Não. Isso faz parte. Você tem consciência, não foi legal, beleza, agora eu tenho consciência. Posso escolher fazer diferente, tá? Então, é assim que a gente vai trabalhar a sombra. Não é pra perguntar, como eu posso me livrar disso? Não, não é isso. É pra perguntar, onde que minha sombra tá agora? O que isso significa? Porque quando a sombra aparece, isso significa alguma coisa sobre a gente. No exemplo que eu falei, né, da minha mãe. Quando ela fica com raiva, pensando, eu não fiz a faculdade de artes plásticas, o que isso significa, né? Isso eu não sei, tá, gente? Vou supor aqui, porque eu não fico perguntando pra ela, porque ela realmente fica incomodada. Isso significa que eu não fui capaz de escolher o que era melhor pra mim mesma, significa que eu fui controlada pelos outros, significa que eu desperdicei minha vida porque eu não vivi a vida que eu queria viver. Tantas coisas, gente, que a nossa sombra pode estar indicando pra gente. E quando você pensa, eu não fiz a faculdade tal quando eu tinha 18 anos, isso não dá pra mudar, tá? Isso aí já era, você já não tem mais 8 anos, passou. Agora, quando você pensa, essa raiva que eu sinto quando eu penso que eu não fiz a faculdade tal quando eu tinha 18 anos, é porque eu sinto que eu não tenho escolha nessa vida. Eu sinto que eu só faço as coisas que os outros acham. Eu sinto que o que eu gosto não tem valor, não tem importância. Aí sim, você pode começar a acolher isso e trabalhar. Agora que eu entendi como eu posso fazer diferente. Porque trabalhar a sombra não é milagre, tá, gente? Tipo, identifiquei minha sombra. Agora eu vou ser um ser de luz, flores e unicórnios. Não. Identificar a sombra é só o primeiro passo. Depois você vai trabalhar ela e você vai trabalhar ela com as suas escolhas. A Matilda está dizendo, por exemplo, que eu não devo dar essa aula, porque quem sou eu para falar uma aula de sombra? Olha eu aqui cheio das minhas próprias sombras. Quem sou eu para tentar ajudar alguém? Matilda fala isso. Mas eu tenho consciência que é a Matilda, que isso aí não é a verdade absoluta do universo, então eu posso escolher. Vou ouvir a Matilda, vou deixar de dar essa aula, deixar de ajudar alguma pessoa que pode ser ajudada pelo meu conhecimento, ou não. Eu vou fazer o que eu realmente acho que eu tenho que fazer, o que eu acho que é o melhor para minha vida, que é ajudar as pessoas a perceberem a sombra delas, trazer isso para a consciência e se livrar dessa darqueira completa. Eu vou escolher fazer a aula mesmo assim. Então, gente, é basicamente isso. Quando a gente percebe a sombra, a gente começa a ter escolhas. E essas escolhas nem sempre são fáceis, tá? Porque a sombra, ela traz muitos sentimentos negativos, né? Como eu falei, raiva, medo, culpa, vergonha. Então, você pode ficar muito tentada a seguir o que Matilda está te falando. Porém, quando você entende que isso é a sombra, você pode pensar, não vou fazer isso. Tô sentindo ruim, tô sentindo vergonha, tô sentindo incapaz, tô sentindo boba, mas mesmo assim eu vou fazer o que eu quero fazer. Porque esses sentimentos são só minha sombra. Isso não é verdade sobre quem eu sou, isso não
não significa muita coisa. Obrigada, sombra, por tentar me ajudar aí da sua forma muito estranha, mas não quero ajuda. Eu vou tocar minha vida como eu acho que deve ser, tá bom, gente? Basicamente é esse o trabalho da sombra. E quais são os pré-requisitos, gente? Pré-requisitos desse trabalho, o que você precisa para trabalhar a sua sombra? Fisicamente, você não precisa de nada, mas no seu coração, você precisa de duas coisas. Primeiro, estar disposta a ser honesta com você mesmo, tá? Porque a sombra, como é uma coisa que a gente tá sempre tentando esconder e tal, e falar, não, isso não acontece comigo, você tá sempre sendo desonesta. O nosso normal é ser desonesta, falar, não, isso não me pertence. Então, para trabalhar as sombras, você tem que estar disposta a ser honesta. A olhar as cacas que você faz e falar, putz, eu fiz isso mesmo. Putz, isso aqui realmente não foi legal. Primeira coisa. E a segunda coisa, além de ser honesta, é você ter a coragem de encarar esses demônios, né? Essa sombra, essa parte de você que você não quer encarar nem a pau, mas que encará-la é o caminho, a solução para você viver a vida que você quer. Eu sei que é contra-intuitivo, tá, gente? Você pode pensar, como assim? Cutucar minha ferida emocional vai curar minha ferida emocional? Mas vai. A ferida emocional, ela é diferente das feridas físicas. Quanto mais você observa ela, quanto mais você traz ela para perto, mais ela se cura e mais a sua vida flui, tá bom? Então, basicamente, esses dois pré-requisitos, ser honesta com você mesma e ter a coragem de encarar aí a sua sombra, as suas feridas, os seus demônios. E por que isso, né, gente? Por que a gente se dispõe aí a fazer isso, especialmente na bruxaria, né? Por que eu quero fazer o trabalho da sombra? Basicamente porque a dor de encarar, né, a sua sombra, de falar, putz, por que eu fiz isso? Putz, isso não foi legal. Nossa, a dor de encarar isso, a parte de você que você queria continuar se perdida, que você não quer ser, é uma dor passageira. Quando você encara e cura a sua sombra, as suas feridas emocionais, essa dor passa e aí você começa a viver a vida que você quer viver, você começa a ter liberdade, fazer as escolhas que você quer. Agora, quando você não trabalha a sombra, quando você ignora, tenta, varrer ela para baixo do tapete, o que acontece? Acontece que a dor continua. Até quando? Para sempre? Não sei. Enquanto você estiver sendo controlada, por esses pensamentos, por esses sentimentos, esses padrões, os arquétipos, como Jung colocou pra gente, enquanto você tá sendo dominada, sendo controlada por essas coisas sem nem perceber, a dor vai continuar. Cada situação que toque na sua sombra, você vai, nossa, isso é muito ruim, isso sempre acontece comigo, porque eu sou assim. Então, assim, gente, não trabalhar a sombra é dor e sofrimento eterno. Trabalhar a sombra é dor e sofrimento por um certo período e depois a vida que você quer viver. Então, em resumo, recomendo bastante. Vou olhar aqui os comentários. A Jess falou assim: ferida emocional é a mais difícil de se curar porque nós temos a mania de abrir ou ao invés de deixar elas curarem. Exato, Jess. Sabe por quê? As pessoas têm essa falsa impressão que para curar uma ferida emocional, ela tem que separar essa ferida dela. Não, eu vou fingir que isso nunca existiu, isso nunca aconteceu, eu vou ver minha vida como se nada tivesse acontecido e isso aí vai se curar. Mas não vai. Quanto mais a gente ignora a ferida, a sombra, maior ela fica, mais ela domina a gente, mais inconsciente, então mais difícil de perceber e mais forte ela fica. Então, isso não tem nada a ver. A gente tem que realmente trazer a ferida para perto, olhar ela de perto e assim é que a gente vai curar ela. Não adianta ficar pensando, não vou mexer nisso, deixa quieto, porque, bom, vocês sabem onde isso vai dar, né, gente? Vocês que ainda não trabalham a sombra sabem muito bem como que acontece quando você finge que uma coisa não aconteceu e aí qualquer coisinha que lembre aquilo, você já fica, nossa, tô ofendida, todo mundo fala assim de mim, ninguém gosta de mim, eu sou um lixo mesmo. Isso aí são claros sintomas, da ferida que você tentou varrer para baixo do tapete. Bom, voltou, não é mesmo, bebê? Voltou para puxar seu pé. Bom, então falamos aí sobre o que acontece, quando ignora... sim, eu coloquei também nas minhas anotações um exemplo prático, tá? Mariana, como assim? Se você encara essa sombra, você melhora. Vou dar um exemplo. Se você ainda não acreditou em tudo que eu tô te falando, vou dar um exemplo que vai ficar impossível. Você não poderá recusar. E é o seguinte, imagina que faz parte da sua sombra o medo de fracassar,
tá bom? Ah, eu tenho medo de fracassar, fazer uma coisa e, né, não sair como eu planejei. Enquanto você tenta ignorar esse medo, não, eu não posso ter medo de fracassar, eu vou fingir que isso não acontece, mas você tem, e o medo tá lá no seu coração. Enquanto você não, ignora esse medo, você nunca vai tentar fazer as coisas que você quer fazer. Então, eu quero fazer curso de artes. Não vai fazer, porque você tem medo de fracassar e não tá trabalhando esse medo. Eu quero cantar. Não vai cantar, porque você tem medo de fracassar e não tá trabalhando esse medo. Então, como que o trabalho da sombra ajuda? Quando você reconhece, putz, olha só, isso faz parte da minha sombra. Tenho medo de fracassar. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu penso que eu tenho que ser perfeita. Que se não sair exatamente como planejado no dia 1, eu vou me dar mal. E, nossa, isso vai ser a maior vergonha da minha vida, e vai provar que eu sou um lixo eterno. Quando você percebe que isso faz parte da sua sombra, e quando você acolhe isso, tudo bem. Eu tenho esses pensamentos mesmo, isso não é legal, isso vem aí, né, do meu contexto familiar, do meu contexto social, mas ok, isso não é a verdade sobre mim, isso é só uma interpretação da minha realidade. Eu posso seguir o que eu quiser. Então, eu posso fazer o curso de artes, eu posso fazer o curso de canto, eu posso me inscrever no emprego tal, mandar currículo para sei lá onde. Por quê? Porque eu aceito que eu tenho mesmo o medo de fracassar, mas que isso não vai me impedir, isso não me controla. Mesmo eu tendo medo de fracassar, eu tenho uma escolha. Qual é a escolha? A escolha de ceder ao meu medo e nunca fazer nada importante para mim. Ou a escolha de fazer o que é importante para mim, mesmo com medo. Tá dando para entender, gente? Como que funciona essa questão, né, de você conseguir através do acolhimento da sua sombra, você conseguir viver a vida que você quer viver. Tá dando pra sacar, gente? Que quando a gente reconhece a sombra, ela não controla mais a gente pode escolher o que a gente quer. Em resumo, é isso. Eu ri porque a Tabata colocou aqui nos comentários, né? Tapa na cara da Tabatinha. Desculpa, Tabata, eu não disse que era pra você, mas essa carapuça serviu, não é mesmo? Beleza. Bom, gente, basicamente é isso, tá? Eu acho que já estamos aí com 1 hora de live. É impossível, tá? Eu falar pra vocês tudo aqui sobre como trabalhar a sombra, né? Tudo, tudo, tudo. Tipo, você vê, 1 hora eu expliquei o que era sombra, né? Como reconhecer e o primeiro passo aí pra você trabalhar, né? Que é trazê-la pra perto de você com compaixão, a coragem de encarar os seus demônios, né? Enfim, é impossível eu falar tudo aqui. Mas, como vocês já sabem, lá no Coven Online Fada Moderna, que é o meu clube de assinatura para bruxas, a gente conversa muito sobre esse assunto da sombra, sobre como superar a sombra. A gente faz desafios para superar a sombra. A gente conversa, se ajuda para superar a sombra. Quando Matilda tá falando muito alto na cabeça de uma, a gente vai lá e fala: gente, Matilda tá acabando comigo hoje. Aí as outras vão lá e ajudam. E eu vou aí também orientando esse trabalho da sombra, né? Identificar, acolher, né? Com compaixão, com perdão, essa parte da gente e como seguir em frente, tá? Então lá no Coven a gente trabalha bastante isso. Se você tiver interesse, né, em ser parte do Coven, também trabalhar sua sombra lá e basicamente fazer parte do grupo das bruxas mais maneiras da internet, o link, tá? Que descreve tudo do Coven tá lá na minha bio do Instagram, tá nesse vídeo, sei lá, na descrição, todos os lugares eu vou colocar aí o link para o Coven, se você quiser conhecer, tá lá, como eu já falei, a gente faz vivências, a gente faz rituais de lua cheia, a gente comemora os festivais da roda do ano e também tem aulas, tá? Que eu dou incríveis aulas, tipo essa que eu tô dando aqui, só que aulas mais aprofundadas e tal, porque lá a gente já tá, né, construindo um conhecimento, não são só aulas avulsas. Deixa eu ver. Sim. Além disso, se você, né, quiser ver o trabalho da sombra em ação, você pode acompanhar aqui, né, as lives ou no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube. Porque nessas lives eu tô fazendo alguns trabalhos de sombra com algumas alunas lá do Coven Online, tá? Então com algumas bruxonas. E aí você pode ter uma ideia, como que a gente faz para descobrir a sombra? Como que na prática a gente faz isso, né? Talvez o que eu falei aqui você considere um pouco teórico, mas se você for assistindo, né, essas lives e tal, eu ajudando as alunas, as bruxas, a superarem as sombras, né, acolherem essas sombras no coração delas, pode ajudar você também. E é isso, deixa eu ver aqui os últimos comentários.
A Jessie falou, Coven maravilhoso, onde já me desabafei e todas ajudam uma a outra. Amo demais. Não sou eu que tô dizendo, gente, é a Jessie, vocês estão vendo. E a Tabata, vem pro Coven, é bom demais. Gente, é isso, só posso, né, fazer coro aí com as bruxonas do Coven. Vem pro Coven, é bom demais. E é isso, um beijo pra vocês, boa noite e reflitam, comecem a perceber aí a sua sombra, que vocês vão ver como isso é muito libertador, ok? E aí depois de perceber a sua sombra, você vai ver como, gente, seus feitiços começam a dar certo, suas manifestações, seus rituais, é uma loucura. Porque você tá se ajudando, né? E aí você permite que o universo ajude você também. Então por hoje era só tudo isso. Um beijo pra vocês, gente. Tchauzinho e até a próxima live.